que a gente sabe as medidas que podemos utilizar para lidar com grandes quantidades de dados, com arquivos cada vez maiores, precisamos voltar para os programas e pensar o seguinte: hoje em dia não é incomum que programas de computador alcancem a casa de 1 ou mais gigabytes de dados. O arquivo do programa. Alguns já beiram 1 terabyte de dados. Não são comuns, mas existem. Imagine agora se eles tivessem que ser escritos na memória do computador. Teria que ser uma memória com terabytes de dados. Usando a mesma tecnologia que usavam no ENIAC, escrevendo programas usando chaves para cada bit, e assim, com várias chaves, eles vão preenchendo uma posição de memória, e depois com outras chaves, pode ser cabos também, se vocês preferirem, eles alimentam outra posição de memória e mais um conjuntinho de chaves para mais uma posição de memória, e assim eles vão até completar, vamos supor que um programa de 1.5, 1 gigabyte e meio de dados que eles precisam escrever dessa forma. Lembra? 1 gigabyte e meio de dados, 1 bilhão e meio de bytes. Cada byte 8 bits. Cada 8 bits, 8 chaves que você vai escolher se vai botar para cima ou para baixo, a depender do número que você quer escrever lá. Agora imagine fazer tudo isso usando a tecnologia do ENIAC. Obviamente, esse problema não surgiu hoje. E as pessoas começaram a se preocupar com esse problema, provavelmente no dia seguinte à invenção dos computadores e à primeira escrita do primeiro programa. Então, algum visionário teve a seguinte ideia: e se nós fizermos um programa que abra um arquivo, neste arquivo tem texto, o programa vai ler o texto e vai interpretar cada linha do texto como uma instrução do programa. Com isso, as pessoas não iam precisar escrever os números diretamente na memória. Elas poderiam escrever mnemônicos. Mnemônico é uma abreviatura que faz referência a uma palavra maior do que ela. Mnemônicos que sugeriam os comandos e os parâmetros dos comandos em seguida. Por exemplo, add de add, add, x, y. Então, eu pegaria o dado da posição de memória x, pegaria o dado da posição de memória y e somaria. A ideia, então, era construir um programa que montasse a estrutura em linguagem de máquina a partir deste programa escrito nesta linguagem de mnemônicos. Esse programa que montava a estrutura em linguagem de máquina ficou conhecido como montador, ou do inglês assembler. Depois perceberam que mesmo escrever programas usando esses mnemônicos não é a situação ideal. Começou-se a pensar em alternativas mais abstratas, formas mais generalizadas de você descrever programas. Então, ao invés de você construir uma estrutura com um desvio para trás, você poderia simplesmente determinar o programa o seguinte: repita esse trecho daqui até aqui. E aí, internamente, se geraria uma estrutura de caminhamento, teste e desvio para cima, caminhamento, teste e desvio para cima. Perceberam? O programador comanda: pegue esse trecho e fique repetindo. Há um processo de conversão disso para a linguagem de mnemônicos, que constrói uma estrutura em que o programa caminha até aqui embaixo e é desviado para cima, semelhante àquele programa de exemplo que a gente viu. E a partir dessa linguagem de mnemônicos, a gente pode construir o programa em linguagem de máquina. Então, esta linguagem mais genérica que foi construída é chamada de linguagem de terceira geração. Primeira geração é a linguagem de máquina, segunda geração é a linguagem assembly,
a linguagem que é usada pelos montadores, pelos assemblers, ficou conhecida como Assembly. E as linguagens de terceira geração. A primeira linguagem de terceira geração que surgiu foi Fortran. Mas existem uma infinidade de linguagens de terceira geração e uma delas é que vamos usar nesse curso, a linguagem C. O compilador C, ele pega um programa escrito em C, que é uma linguagem de terceira geração, e converte este programa para um programa na linguagem de máquina, que pode ser executado pelo computador. Tomando o nosso exemplo, o processo de compilação seria mais ou menos como mostrado aí na figura. Você tem o programa escrito numa linguagem que para nós é próximo de português, e o processo de compilação produz um outro programa, um outro arquivo, que equivale ao programa original, mas está escrito na linguagem de máquina. Este processo de compilação que a gente viu no nosso pequeno exemplo nos serviu até agora, mas vamos deixar ele para trás. Na prática, a tarefa de compilar um programa costuma ser um pouco mais complexa. Não neste curso, que é introdutório de programação, mas para se ter uma ideia. O programa-fonte, aquele que a gente escreve na nossa linguagem de terceira geração, que no nosso caso vai ser a linguagem C, muitas vezes possui partes que não são produzidas por nós que estamos programando. Nós incorporamos essas partes de outras fontes. Então, outros trechos de programa que já executam determinadas partes do que a gente precisa executar no programa já estão prontos e a gente incorpora no nosso programa. Normalmente a gente chama isso de funções externas. O processo de compilação pega o código que a gente escreve no nosso programa e pega as funções externas que nós não escrevemos, mas que nós vamos precisar usar e junta tudo para fazer um programa fonte maior. Mas note que isso já não está mais sob o controle do programador. Nós disparamos o processo de compilação e o compilador vai juntar o nosso código com o código que a gente está usando como acessório para produzir um código-fonte completo de tudo o que precisa ser compilado. Esse código-fonte normalmente ele vem com a extensão .i nos compiladores típicos da linguagem C. E esse arquivo .i ele é submetido efetivamente ao compilador. O compilador tem uma série de tarefas. Ele verifica se o que a gente escreveu faz sentido do ponto de vista da linguagem. Lembre que uma linguagem de programação, ela é uma linguagem de comunicação, ela tem uma gramática, ela tem regras. E particularmente as regras de uma linguagem de programação são muito mais rígidas do que as regras de uma linguagem do dia a dia que a gente usa, como português, ou inglês, ou espanhol. O compilador verifica se está tudo de acordo, se o programa que a gente escreveu, mais as funções que a gente agregou, estão todas de acordo com os padrões da linguagem, a gramática da linguagem, e aí pega este código e submete à geração de um código intermediário em Assembly. Esse código intermediário em Assembly normalmente é um arquivo cuja extensão é .s. Então, o código-fonte, que é o que a gente escreveu, mas as funções que a gente incorporou, é juntado no arquivo com extensão .i, isto é compilado e gera um arquivo em linguagem Assembly, que é normalmente salvo com extensão .s. Este nosso arquivo na extensão .s é submetido ao montador, ao assembler. Não precisamos nos preocupar, o compilador faz tudo isso para a gente. E o montador produz o nosso código em linguagem de máquina, mas a tarefa ainda não terminou. É possível que o nosso código em linguagem de máquina utilize funções internas do sistema operacional ou outras funções externas que já estão pré-programadas. Por exemplo, se a gente inclui funções de entrada e saída de manipulação do teclado, essas funções já estão prontas, escritas em linguagem de máquina. A gente utiliza no nosso programa, isso passa pelo processo de compilação, mas na hora de gerar o código de máquina, é necessário que se incorpore o código de máquina dessas funções ao nosso código de máquina para produzir o arquivo final. O arquivo final normalmente tem a extensão .exe quando a gente está no ambiente Windows e não tem extensão quando você está no ambiente Linux. Normalmente ele salva um arquivo sem extensão. E é um arquivo que está em linguagem de máquina executável. Então, o processo de compilação tem essas 4 etapas. A pré-compilação, que pega o nosso código-fonte e verifica se ela está adequado à linguagem.
A compilação que junta o nosso código-fonte com os outros códigos-fontes e gera o código assembly. A montagem, ou assembler, que pega o código assembler e gera o código de máquina. E a linkagem, que é esta última etapa que nós acabamos de falar, que pega o código de máquina e junta com outros trechos de código de máquina que nós precisamos utilizar para produzir o programa final que a gente quer. Pronto, pessoal. Isso completa a tarefa de compilação. Para completar, é necessário só mencionar que algumas linguagens, por uma questão de projeto, decidem que não vão compilar o arquivo fonte inteiro de uma vez. Eles vão pegar o arquivo fonte e vão compilar e executar instrução por instrução. Então, ao invés de compilar o arquivo fonte inteiro e gerar um arquivo executável, eles pegam a primeira instrução do arquivo fonte, compilam, executam. Depois pegam a segunda instrução do arquivo fonte, compilam, executam. E vão assim até que todo o arquivo fonte tenha sido tratado por este processo. Normalmente, apesar do processo de compilação ser muito parecido, esse tipo de linguagem é chamada de linguagem interpretada. E muitas vezes se diz que essa linguagem não tem um compilador, e sim um interpretador. Linguagens que utilizam dessa estratégia são muito comuns. Os dois exemplos mais conhecidos são Python e Java. Espero que esta aula tenha sido proveitosa, que vocês tenham curtido e a gente se encontra na próxima aula.